Ô, Prioli tá chegando aí. Prioli tá chegando. Opa! Eita! O homem é craque das lives, rapaz. Tá Mas, pensando que. Tá me ouvindo que bem, né? estou ouvindo perfeitamente. Tudo bem, Carlos? Tudo Boa bem. noite a todos que estão com a gente. Bom, que bom, que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Cashbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 5 de outubro de 2020, edição de número 189 dessa série de entrevistas que iniciamos em março. Já passaram por aqui 188 personalidades importantes. O de hoje é mais do que uma personalidade importante, é super importante. Ele é jornalista, com passagens pelas maiores emissoras do país, como TV Cultura, onde trabalhou por 11 anos, durante 3 passagens. Na Globo, foi editor do Jornal Nacional e editor executivo do extinto telejornal São Paulo Já. Atuou como editor-chefe da TV Record, diretor na Rede Bandeirantes e diretor executivo também na TV Gazeta. Foi editor da revista Veja, passou pelo jornal Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, Revista Imprensa, Carta Capital, Gazeta Mercantil. Também recebeu o Prêmio ESSO de Jornalismo na categoria Informação Cultural em 1988. Gabriel Prioli, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite, cara. Honra é minha, é muito prazer estar aqui com vocês. E tem a Folha de São Paulo também. Folha de São Paulo. Onde eu comecei no texto, né? E que me projetou. Eu sou grato ao destaque que a Folha me deu. Minha primeira pergunta, então, também escreveu um livro, mas o que você não fez? Rádio, infelizmente. Não fez rádio, não? Rádio, a minha mágoa na vida é que eu fiz realmente tudo que era possível no campo. Eu também não tive experiência de correspondente internacional, embora eu tenha tido alguns trabalhos internacionais, mas eu não fui correspondente, eu não vivi no exterior. Mas aqui no mercado brasileiro, do jornalismo, eu fiz tudo. Eu fiz todas as redações de rádio e TV, fiz assessoria de imprensa, fiz e faço marketing político, tudo que jornalista faz na vida eu fiz, menos rádio, infelizmente, e essa ainda é uma coisa, uma coisa que eu quero fazer antes de desembarcar da vida ativa, pelo menos. Então sinta-se agora, nesse momento, dentro do rádio. Isso, exatamente. O Júlio Ottoboni, que é um grande amigo, jornalista de São José dos Campos, ele diz o seguinte, ó: Prioli é um ícone do jornalismo, um dos maiores especialistas em TV. Dou minhas cacetadas, né? Muito obrigado, Júlio, pela gentileza, né? Eu sou o que se chamaria, o que o nosso querido Antônio Gramsci chamaria de intelectual orgânico. Eu não acho que eu sou, provavelmente, não sou um acadêmico, um pensador, mas eu sou um cara que, desde que eu comecei a fazer televisão e jornalismo, que comecei ao mesmo tempo fazendo telejornalismo na TV Cultura, já se vão 45 anos, eu sempre fiz refletindo sobre e com uma necessidade incrível de escrever a respeito. Isso me levou à universidade, fui dar aula, então não fiz propriamente uma carreira acadêmica, mas dei aula há muito tempo, aí me levou a ser crítico, colunista, jornalista especializado em televisão durante muitos anos, quer dizer, fiz política de mídia. E escreveu, né? Política sindical, escrevi. Escreveu 2 livros, né? Foi 2 livros ou tem mais? Tem mais, um pouquinho mais. Tem participação em vários livros, artigos e tal.
E livro diretamente mesmo, tem mais uns doisinhos aí. Agora, você é autor A Sintonia do Sucesso, 2018, e também tem sobre a biografia, né, do executivo aí, o Walter Clark. Walter Clark, isso. Esse livro é um grande marco aí também para a história da comunicação, porque está se tratando de um grande, né, cara da TV, né? Eu acho que foi um livro importante, sim. Eu tenho eu vim com falsa modéstia aqui. Foi um livro importante, sim, porque lançamos em 1991 uma autobiografia do Walter que eu escrevi. Ele narrou para mim a vida dele e eu botei no papel. Agora, e foi uma interação que a gente teve, né, ao longo de um processo de entrevista. Gravamos durante a semana, foram 50 horas de gravações que a gente fez. Caramba! E aí foi uma interação nossa, né? Porque ele contava os casos dele e eu pedia para ele comentar temas da televisão que eu me intrigavam, que eu vinha estudando, e que ele foi protagonista, né? E aí ele contou uma série de coisas, certamente ele contou uma série de coisas que ele não imaginava inicialmente contar. Ele foi estimulado por mim a contar. E ele contou tudo que ele queria contar, né? Que eu, evidentemente, incluí tudo, óbvio, no livro. E ele estava procurando e encontrou em mim exatamente isso. Ele queria um sparring, sabe? Quando não bota, um sparring, aquele cara que bate, quer dizer, que conduz a luta do cara, né? Faz ele, né? Puxa mais por aqui, por ali, traz o cara, né? E foi um processo fabuloso e ele foi um cara, Produziram uma grande obra, né? Criou muita coisa. Ele foi um dos construtores da televisão brasileira moderna, né? Ele é o criador do padrão Globo, não é? De qualidade. Foi. E antes disso, ele ficou 10 anos na TV Rio, que foi uma televisão extremamente importante na fase inicial, né? Porque a TV Rio era a TV Tupi, Rio e São Paulo, e TV Rio e TV Record, as grandes, aí porque ambas da mesma família, a Tupi do mesmo dono, do mesmo grupo, e a Record e a Rio da mesma família, de primos, né? Os Machado de Carvalho em São Paulo, né? E o Batista, que acho que é Carvalho também, lá no Rio de Janeiro. E foram as emissoras fundamentais na década de 50 e também na primeira metade dos anos 60, até a Globo surgir, né, junto com o Excelsior, que surgiu em 60 em São Paulo e em 63 no Rio de Janeiro. Então ele é um cara que, eu diria o seguinte, tem em qualquer lista honesta dos 10 principais arquitetos ou engenheiros da televisão brasileira, tem que incluir o Walter Clark. Eu diria até na lista dos 5. Mas o quê? Vamos botar aí nos 10. Se não puser nos 10, aí também a pessoa não sabe justiça. do que... exatamente. Eu acho que está por fora. Agora, me diz o seguinte, 70 anos desse brinquedo chamado televisão. E eu digo brinquedo hoje porque hoje você tem uma televisão que pesa, por exemplo, 500 gramas, quase praticamente, entendeu? Exatamente. No teu ponto de vista, qual é o divisor de água da história da televisão desses 70 anos? É o videotape, por exemplo? É um deles, talvez é um deles. É um muito importante, né? Eu diria que é a tecnologia do vídeo, não é só o videotape que surgiu em 60, mas é o videocassete que vai surgir em 80, 20 anos depois. Essa tecnologia foi fundamental para grandes momentos de salto. E as redes nacionais, e a formação e a operação em rede. Porque quando a televisão começou a operar em rede, nos anos 70, a partir no final de 1969, mudou a escala do brinquedo, mudou completamente. Aí virou uma indústria. Aí pode falar numa indústria da televisão, essa Globo potente, essa coisa altamente profissional, organizada e tal, surgiu lá, entendeu? E não teria surgido
fora do modelo da rede, né? Porque o modelo da rede permitiu que a escala do negócio, financeiramente, ela decuplicasse, ela virou uma coisa muito grande, muito dinheiro envolvido. E quando tem dinheiro envolvido, aí tem recurso para profissionalizar, é uma necessidade da expansão do negócio profissionalizar, né? Então, se você comparar a televisão antiga, preta e branca, a TV a lenha, com essa mais recente, dos anos 70, que já, a partir de 72, já é colorida, você vê um salto espetacular de profissionalização. Mas essa profissionalização começou com uma profissionalização completa da área artística, da área comercial, da área de gestão, de administração, da área de engenharia, tudo, entendeu? Tudo que era mais ou menos embrionário virou uma coisa séria. E essa virada começou já nos 60 com o videotape, que o videotape permitiu que se copiasse os programas e que as emissoras vendessem os programas. Aí começaram a ganhar dinheiro numa escala muito maior do que ganhavam antes. E aí começaram a se cacifar e tal. Isso, então eu diria que elas triplicaram o seu cacife com o videotape. Quando chega nas redes, aí elas já decuplicam, já exponencia o crescimento, entendeu? E em 80, quando fez o videocassete, veja, a gente tem que o videocassete não só é uma mídia concorrente da televisão, porque você pode assistir um programa de televisão ou pode assistir filme no videocassete, sim, mas ele é uma tecnologia que bota uma câmera na mão das pessoas. claro. Certo? E isso é um negócio fundamental que a gente está vendo aqui hoje, né? Assim, porque hoje em dia, quem são os grandes astros do audiovisual eletrônico hoje em dia? São os meninos que estão aí no YouTube. O Whindersson, o Felipe, né? Como é que você vê esse mundo? Como é que você vê esse mundo streaming aí também? Olha, eu vejo como uma decorrência natural da tecnologia, não é uma possibilidade, mas veja, é uma coisa fabulosa, né, do ponto de vista da democratização do acesso, da criação de oportunidades, né? Você tem uma tecnologia em que um menino vai para frente de uma câmera e começa a fazer um monte de piada, de brincadeira, para falar com outras iguais a ele ou mais novos, falar com as crianças. Aí começam a achar ele divertido, engraçado, e ele começa a dar audiência, e aí começa a girar uma roda da fortuna em torno do cara, e aí ele se profissionaliza. Quer dizer, veja só, tem quantos anos uma emissora de televisão grande precisa... Para se estabilizar. Para ter 40 milhões de telespectadores, né? 40 milhões que são os usuários, né? Os caras que seguem, para seguidores. 40 milhões, cara, uma emissora, é muita coisa. Entendeu? É muita gente. Quase um quarto da população do país. É uma loucura, cara, né? E não é que surgiu de um empresário que botou uma grana, que investiu e que tal, como a Globo, que teve, inclusive, grana externa do Time Life, investindo, quer dizer, um monte de capital mobilizado. Não, é um moleque que vai para frente da câmera, começa a fazer umas coisas, dá pé. Todo mundo acha engraçado. E muito rapidamente ele está com um grande empreendimento na mão, entendeu? Tão rapidamente quanto os próprios meninos que fazem esses aplicativos lá no Vale do Silício, que o cara pega, que nem os moleques no YouTube. Né? Não é que estavam numa festa em 2005, eles tinham saído do eBay, aquele site de e-commerce e tal, 3 caras numa festa, saíram com uma grana, falaram, bom, o que nós vamos fazer e tal? Falaram, pô, cara, aí você, pô, eu acho que tem um negócio que tá difícil, esse negócio de compartilhar vídeo, não tem um negócio, pô, vamos fazer um negócio, uma plataforma para mexer com o negócio de vídeo. Vambora. Eles fizeram isso, decidiram isso no começo do ano 2005,
Em setembro do ano, eles venderam um negócio por 1,5 bilhão em 10 meses. Você não vai ganhar esse dinheiro nunca, né, Priolo? Entendeu? É isso aí. Então, eu vejo dessa forma. Imagina, se eu pudesse. Olha, se eu ganhasse um centésimo disso, eu já estava achando bacana. O Júlio Otomani diz o seguinte, ó, gostaria de saber do Prioli, no jornalismo, qual lhe dava mais satisfação? O jornal impresso ou televisivo? Ah, igual, eu não posso. Eu gosto tanto de jornalismo que qualquer jeito que se faça, eu gosto. Hoje mesmo eu estava aqui. Eu estou organizando os meus escritos, os meus arquivos, digitalizando meu material em VHS, estou dando uma organizada na vida. E hoje eu estava coletando aqui todos os escritos que eu fiz para o Observatório da Imprensa, por exemplo, entre 2005 e 2009. Contribuições como articulista, né? A semanal durante um período mais espaçado. Mas eu estava lendo, quer dizer, eu vejo, falei, cara, eu gostei de ter feito isso, como gostei de todas as redações onde eu trabalhei. A Folha foi a primeira redação de jornal onde eu trabalhei, no início dos anos 80. A TV Cultura foi a primeira, a primeira televisão, né, entre 75 e 80. Então eu passei por vários lugares, mas sempre com enorme prazer. Para mim é indiferente se eu estou fazendo texto ou vídeo. Indiferente. Agora, você deu uma entrevista, você citou a Globo aí, e nessa entrevista você disse que a Globo não é mais o umbigo do universo, o que é bom. Por quê? Eu acho que a gente precisa de diversidade. A Globo, ela atingiu por competência, nunca nego isso, e também por favorecimento político na sua alavancagem durante o período da ditadura, ela atingiu uma escala muito perigosa, entendeu? Eu não nego nenhuma virtude. O que de melhor a televisão comercial brasileira produziu, quem produziu foi a Globo. A melhor dramaturgia, o melhor jornalismo, o melhor esporte, em algumas áreas, com competição colada no calcanhar, no esporte, por exemplo, a Bandeirantes, através do Luciano do Vale, que foi um caso muito importante, mas enfim, a Globo, ela acabou ganhando um poder político muito perigoso. Uma emissora de televisão não pode ter em nenhum país democrático do mundo o peso que um único veículo tem no Brasil. Nesse caso, era muito fortemente, e ainda é a Globo, de uma forma mais enfraquecida hoje em dia. É bom que haja diversidade, que ela se enfraqueça. Não é bom para a democracia que você tenha uma emissora de televisão onde os candidatos a presidente da República e depois os presidentes eleitos têm que passar no gabinete do dono lá para fazer o beijamão, que nem na época do Império tinha que beijar monopólio, né? Entendeu? Para pedir autorização para governar o Brasil, como foi assim, durante muito tempo, entendeu? Era um poder absurdo, né? Absurdo. Eu não acho legal. Eu não, quer dizer, acho que ela conquistou esse poder, e ela, evidentemente, por ter conquistado, não está absolutamente disposta a abrir mão dele. Né? Mas nós que queremos diversidade, uma sociedade mais democrática, eu acho que devemos desejar mais pluralidade e mais e menos poder político na mão das emissoras de qualquer tipo. Você acha que, por exemplo, se não me engano é agora, em 2021, que tem a renovação da concessão ou não, você acha que essa renovação pode não acontecer? Não, esquece, isso não existe, essa hipótese não existe. Isso não existe. Isso é um sonho que, às vezes, o pessoal sai delirando de vez em quando. Eu não acho que mesmo o Bolsonaro, com toda a hostilidade que ele tem à Globo, ele não tem condições políticas de fazer isso. E todo esse negócio que ele está fazendo é basófia, é blefe. Ele não tem
cacife para esse jogo, não tem. Não tem. Na verdade, ele devia pensar o inverso. Ele só é presidente porque a Globo deixou de ser presidente porque não queria o PT de volta. Porque se a Globo tivesse aberto as baterias contra ele em 2018, não havia WhatsApp que teria colocado ele lá e ele teria tomado uma sova. É bem claro assim. Então ele precisa ter clareza a respeito das coisas, e ele tem. Ele sabe disso, porque ele faz um discurso para a galera, para a torcida, mas ele sabe que ele não tem bala para esse jogo. Então, essa renovação da Globo é tranquila. Aliás, de qualquer uma das grandes, né? Porque a radiodifusão como um todo, ela tem um poder político, ela controla a regulação do seu campo. Controla, simplesmente controla. Então, não há hipótese de ele perder uma concessão. Isso aqui não é o esquema de alguns outros países que avançaram, como na Argentina, né, que Clarim perdeu uma série de concessões, uma reforma que teve a mídia de lá, ou mesmo na Venezuela, onde o governo foi ousado, tinha força política que caçou concessão. Não vou discutir o mérito, mas a questão de força política, se devia ter feito ou não, mas teve força política para isso. Aqui não tem, porque quem tem força política para regular a comunicação é a própria radiodifusão. Entendeu? Então, esquece. Nós temos um modelo, por exemplo, de TV pública ideal, porque muito se justifica que se não der audiência, não justifica. Como é que você vê esse modelo de TV pública? Não, eu queria dizer antes o seguinte. Primeiro, a gente tem um modelo de televisão. Primeiro, o negócio do poder da mídia. A televisão comercial, ela tem obrigações constitucionais e obrigações infraconstitucionais, né, legais, na regulação, de fazer uma série de coisas que ela simplesmente ignora. E nada acontece, nunca aconteceu, nunca houve uma advertência, quanto mais uma punição. Por exemplo, fazer educação. Por exemplo, garantir que o seu jornalismo seja plural, que todas as correntes e visões ideológicas estejam representadas nele. Está na lei. Está na lei. E não é cumprido. Por que não é cumprido? Porque a emissora não quer. A radiodifusão não deixa. Não está interessado. Não, mas aí vai queixar para o bispo. E aí vai queixar para o bispo e ele fica assim. No caso, aí, na nossa Constituição, em geral, o capítulo menos regulamentado é exatamente o capítulo 5º, que é da comunicação social. Porque aí, ao lobby da radiodifusão, você junta o lobby da mídia impressa também, da grande mídia e tal, do baronato da mídia como um todo. Aí não deixam regulamentar. Só regulamenta ali o que interessa para eles. Quando não interessa, eles não deixam. No artigo 220, do sistema privado, público e estatal de televisão. Isso é um princípio constitucional. Ora, nunca teve uma lei depois regulamentando o que é, na real, sistema privado, isso nós sabemos, mas o que é televisão pública e o que é televisão estatal? Qual é a diferença entre elas? O que é que cada uma tem que fazer? O que pode, o que não pode? Não tem essa regulamentação. O que a gente tem como televisão pública hoje é o novo nome que foi dado à TV educativa, porque o que existe na lei é TV educativa, desde 1967. Essa televisão, e aí o caráter dela é sempre uma discussão, Carlos, que é ambígua. Ela é um assunto que tem duas faces. A televisão pública tem um discurso todo dizendo que ela deve dar o que as outras não dão. Ela tem que ser supletiva. E, ao mesmo tempo, tem outro discurso dizendo que ela, para justificar o investimento público que se faz nela, ela tem que dar audiência. Ora, como é que ela pode dar o que as outras não dão, se as outras não dão, porque não dá audiência? Então, se ela der o que as outras não dão, é porque ela não vai dar audiência. Como é que ela pode dar audiência? Entendeu? É uma equação que não fecha, nunca fecha. Entendeu? E esse não fechar dessa equação é extremamente interessante para a mídia privada. Por isso é que não fecha a equação. Por isso que a gente não consegue regulamentar de uma forma que feche, de uma forma que a televisão pública seja bem definida, que ela tenha financiamento garantido, que ela possa ser poderosa, como as emissoras públicas europeias,
como a BBC, como a RAI, como as asiáticas, NHK no Japão. São emissoras poderosas, são emissoras monumentais, públicas. Como é que você... até o Júlio te pergunta aqui, a CNN que estreou em março aqui, 15 de março, qual a avaliação que você faz até agora da CNN? Você tem acompanhado? Não assisto muito. Não tenho, na verdade, é o seguinte, eu perdi, por decepção e irritação muito grande com a forma como a mídia, de modo geral, a televisão em particular, produziu o golpe de 2016, eu me afastei da audiência, entendeu? Eu me sinto bem abastecido de noticiário através da internet, de imprensa, eu não tenho visto. Então eu vi alguma coisa no começo, vejo a minha xará com prazer, a Gabriela Prioli, que muita gente acha que é minha filha, mas não é nem parente, mas é uma menina que é uma minha não filha, da qual eu tenho muito orgulho, porque é uma menina brilhante, eu gosto. Acho que eles estão fazendo, eu tenho vários amigos trabalhando lá, pessoas competentes, profissionais sérios, mas acho que é o telejornalismo de padrão internacional. Eu, assim, representa, na verdade, um passo mais dentro do processo de internacionalização do nosso mercado, né, de abertura do nosso mercado para o capital externo na área da mídia. Mas eu estou interessado, nessa altura, eu queria ver novidades em telejornalismo. Agora me diz o seguinte, Gabriel, você falou agora em audiência. Uma boa televisão, ela tem que dar audiência até quando, por exemplo? Porque a gente vê reality shows que dão muita audiência e são contestados por especialistas de televisão. A boa audiência é sinônimo de qualidade? Olha, é o seguinte, o volume de audiência, a televisão comercial, ela trabalha basicamente com volume de audiência. Quanto mais audiência, melhor. É isso que permite que ela pratique tabelas de publicidade de valor elevado e ganhe dinheiro. E tenha dinheiro para investir na grade. Quando a televisão atinge um ponto de supremacia absoluta, como a Globo teve no período dos anos 70 e 80, por exemplo, ela tem tal supremacia que ela pode até optar por elitizar um pouco a programação e perder um pouco de audiência, que ela vai ter todo o dinheiro da publicidade e tal, sem maiores problemas, entendeu? Agora, as emissoras que não são a grande líder têm que competir por volume. E aí é aquele negócio. As pessoas ficam, puxa, mas tem que ter mais qualidade. Falei, gente, a televisão, toda vez que pensar por que não tem mais qualidade, pensa no seguinte, a televisão é o espelho do país. O dia que quiser que isso aqui tenha uma televisão sueca, de padrão dinamarquês, cria uma educação no país, um nível cultural no povo brasileiro, que permite você fazer uma televisão dinamarquesa aqui, uma televisão de alto nível cultural. Mas nós estamos a anos-luz disso, Carlos, entendeu? A gente tem um baixíssimo nível de informação da população brasileira, uma educação de péssima qualidade, padrões culturais bastante discutíveis, entendeu? As pessoas gostam de ver umas coisas que, a meu ver e para o meu gosto, são abomináveis, mas as pessoas gostam de ver. E a televisão faz programa para a maioria. Se a maioria quer ver programa reality show, que eu acho insuportável, eu não consigo ver aquilo. Você não participaria como convidado, não? Não, imagina, nem amarrado, nem que eu quisesse ser candidato, que nem alguns de vez em quando entram, né? Mas eu não, muito obrigado, estou fora. Eu li recentemente, e confesso, peço desculpa porque eu esqueci o nome do deputado, que ele estava querendo bolar um projeto de lei para tirar do ar programas policiais, como o Datena, o Siqueira. O que é que você acha disso? Eu sou contra a censura em qualquer nível, mas nesse caso eu acho que tem uma solução, que é a solução que foi tentada no Uruguai, mas também bloqueada lá por razões políticas,
que é você programar em horário tardio. O que eu acho que aqui podia vetar esses programas com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Passo a passo. Eu não estou falando só dos programas policiais nacionais que vêm daqui. Porque se você for ver os regionais, nas emissoras regionais, Brasil afora, as cópias de Brasil Urgente, as cópias os subatenas que tem aí Brasil afora, é uma coisa estarrecedora. Eu cansei de ver, porque eu viajei muito pelo Brasil, cansei de ver programa na hora do almoço com exposição de cadáver, e o camarada mostrando morto, e aquele sangue todo, o camarada baleado, gente despedaçada, cansei de ver. E isso ao meio-dia, 1h da tarde, cheio de criança assistindo. Isso é um absurdo, isso é um crime, isso não, entendeu? Quer dizer, é só numa condição, num país que onde tem uma noção de cidadania atrasada que nosso e uma política primária como nós temos no Brasil, é que essas coisas são permitidas. Eu acho que eles têm que ser vetados para a faixa antes de 23 horas. Quer botar depois de 23? Põe à vontade, mas antes de 23, de jeito nenhum. Eu faria isso. Você foi crítico, escreveu muito sobre a televisão. Você sempre teve, para os veículos que você escreveu, você sempre teve total liberdade para escrever e em nenhum momento nunca recebeu assim, uma ligação, ele está pegando pesado demais. Assim. Meu querido, isso não existe. A minha vida sempre foi foi assim, rebolando para escapar de bala e driblando pressões e usando muita lábia para escapar de sempre muita dificuldade. Fui censurado por tudo quanto é veículo grande aí. Fui censurado sim, como colaborador. E já fora, porque eu trabalhava nas redações, mas depois, quando fora, os colegas me pediam um artigo. Aí eu mandava artigo, aí eu ligava o colega constrangido, desculpa aí, mas isso aí eles não querem dar, porque... Aí eu falava de quê? De regulação de mídia, eu atacava o papel que os meios têm. Tem certos assuntos que não dá para você falar, é tabu. Se você quiser falar, o preço que você paga é a censura ou o banimento, que é o meu caso, né? Eu falo do mainstream na mídia, por quê? Porque eu digo coisas inconvenientes, eles não querem gente que seja paga por eles, para dizer coisas inconvenientes, que não sejam bacanas para eles. Eles querem críticos de televisão que fiquem dizendo, reclamando da baixaria, reclamando de não sei o quê. Conversa de comadre, né? Conversa de comadre, entendeu? Mas quando você vai, o que é que provoca a baixaria? Quando você vai ao nervo do problema e bota o rei nu, eles não querem saber, entendeu? É isso. Fui censurado adoidado, cara, adoidado. Cansei de ser censurado. Passou por aqui também, chegou aqui o Carlos Garrasta Azul, sim, jornalista. Pois não. O Júlio Ottoboni diz aqui, e essa história de jornalista, celebridade, você acha? Olha, isso sempre teve. Eu acho que os colegas estão na deles. Eu, por exemplo, em alguns momentos da minha vida, eu me questionei muito se eu fiz a opção correta, porque, veja, eu comecei como repórter de televisão. E eu tive todas as condições que alguém pode imaginar para continuar nisso e continuar a fazer uma carreira de vídeo. Porque você fica na reportagem durante um tempo, depois você vai para a apresentação, vai para o comentário, mas faz uma carreira de vídeo. Isso é uma mina de ouro. É uma mina de ouro. Os executivos de hoje têm isso? Todos. Então, aí você vê, os colegas são os que apresentam jornais, salários de 6 dígitos, às vezes 7 dígitos. Entendeu? É isso daí que os caras ganham, esse padrão. Se o cara é um apresentador de programa de sucesso, está na faixa de 7 dígitos, qualquer que seja, ainda que seja de tarde, o programa de manhã. Entendeu? Então, aí o pessoal vira uma celebridade naturalmente. Né? Não era o que eu quis, não foi o que eu quis para a minha vida, fiz uma outra opção, mas eu acho que isso é inevitável.
quando isso não é o problema, desde que a celebridade, né, tem a responsabilidade, tem a visão social, entendeu? Use a sua notoriedade e o poder que essa notoriedade lhe dá a favor do bem comum, do bem público, a favor da justiça social, da democracia, dos direitos humanos. Se empenhe nisso, entendeu? Não tem problema nenhum, beleza, pode ganhar a grana que quiser, seja feliz, que Deus ajude. Mas eu acho que há um extremismo, há muito problema de extremismo, né? Eu vivi muito com isso, eu fui editor, eu conheço alma de repórter. Né? Você quer deixar um repórter doente de televisão, corta a passagem na matéria dele, que a passagem é aquele trecho onde ele aparece narrando. Corta a passagem, deixa só ele narrando em off, corta a passagem. O cara fica doente, ele quer te matar, ele vai, entendeu? Ele vai querer te derrubar, fazer o diabo. Porque é muito ego, cara, sabe? É uma coisa. Mas não é só ego, é um ego justificado, porque ali é um investimento, é dinheiro que tá movendo isso, né? Se o cara perde notoriedade, perde dinheiro. Se ganha notoriedade, ganha dinheiro. Simples assim. Você teve lá, você falou agora da Globo, que não é mais um umbigo do mundo, e você teve lá dentro do Jornal Nacional. Os políticos estão perdendo o medo do Jornal Nacional? Eu acho que quem faz isso é doido ainda, porque o Jornal Nacional não é mais aquela loucura, né? Não é, eu digo, não é só o Jornal Nacional, é o jornalismo da Globo, o poder da Globo como um todo de audiência, que era uma coisa absurda, sobretudo enquanto vivia o Roberto Marinho, que exercia o poder que ele tinha de uma forma como um político. Ele era um grande coronel da política brasileira, era o Roberto Marinho, foi um homem muitíssimo poderoso e exercia. Os filhos dele já têm já são pessoas de um outro estilo, de uma dimensão política muito menor. Aí a organização também perdeu um pouco de importância com a diversificação e o crescimento da mídia em torno dela, da concorrência. Então, acho que, enfim, cara, me perdi aqui, desculpe. Não, Agora me perdi muitas vezes. não, tranquilo, você acabou respondendo. Agora deixa eu te perguntar, de todos esses anos aí, quando você olha para trás assim de tudo que você fez, o que você mais se orgulha de ter feito e o que você faria de uma forma diferente? Olha, eu mergulho não de alguma coisa específica. Eu mergulho de ter dedicado a minha carreira a uma causa, a causa de uma televisão inteligente, de que a televisão estivesse não só a serviço do bom entretenimento, como ela está, e faz muito bem, ela diverte o nosso povo, e ela é amada pelo nosso povo por isso, mas que ela tivesse também a serviço da educação do nosso povo, da formação de cidadania do nosso povo, de fortalecimento dos direitos humanos, uma consciência da importância e da justeza dos direitos humanos no nosso povo, de desenvolvimento de um espírito público, o que significa ter espírito público, o que é a vida pública, a responsabilidade com os outros, a ideia de que a vida privada, ou a iniciativa privada, o mundo privado pode muitas coisas, é importante em muitas coisas, mas não pode tudo. Tem uma dimensão em que todos somos cidadãos, todos temos responsabilidades uns com os outros, temos que zelar uns com os outros, entendeu? A minha vida na televisão, no jornalismo, em qualquer campo, foi a serviço dessa ideia. Sobretudo em relação à televisão, que a televisão é a mídia, ou foi até muito recentemente, agora divide com a internet essa primazia, a mídia mais importante, entendeu? Que ela fosse usada para o desenvolvimento intelectual, cultural do povo brasileiro, entendeu?
e não virasse né, enfim, eu dediquei, eu acho que perdi a maior parte das batalhas. Se eu olhar a cena de hoje em dia, o que eu vou dizer? Que televisão a gente tem? Uma televisão irresponsável, ao meu ver, em relação a essas coisas. É uma televisão que só pensa em dinheiro, que só pensa que tem muito materialista, e no que é. E com o contraposto de uma televisão espiritual, que é uma televisão religiosa, que é uma enorme máquina de domínio, de consciência, de comportamentos. Eu acho que ela não contribui muito para atacar os direitos humanos, mantém as pessoas num estado de ignorância e tal. Eu acho que então isso é a causa do que eu me orgulho. O que eu refaria, o que eu faria de novo, sei lá, talvez até para isso eu devesse ter continuado no vídeo, feito uma carreira de vídeo, como podia ter feito, né? Antes de ter essa cara linda que eu tenho hoje, porque isso daí já não dava mais para a televisão. Mas isso eu tenho de um ano para cá. Mas, enfim, feito uma carreira de vídeo, porque aí eu teria teria tido mais projeção, mais notoriedade. Mas você não tem notoriedade? Porque, por exemplo, eu estava na casa do Assis semana passada, dia do aniversário dele, e estava lá a Silene, que também é jornalista, sim, e falou que trabalhou com você na TV Cultura, e ela teceu comentários elogiosos à sua pessoa e ao seu trabalho, e principalmente à sua pessoa. Você não tem essa projeção como referência dentro da TV? Eu tenho, Carlos, graças a Deus, o respeito dos meus colegas. Isso me orgulha extremamente. Eu tenho, mas isso não só dos meus colegas, dos meus alunos, no mundo, em boa parte do mundo acadêmico, embora eu não seja um acadêmico, eu não fiz uma carreira acadêmica, eu não sou mestre, eu não sou doutor, né? Eu não fiz, então, mas eu tenho respeito no mundo acadêmico, eu tenho respeito em alguns setores da política, pelo que eu fiz em política de mídia. Então, isso me orgulha muito e eu fico muito honrado por isso. Mas eu tenho noção da minha dimensão. Se eu estou falando de notoriedade na escala de milhões, de ser conhecido em cada bairro popular do país, em cada favela, em cada periferia, em cada comunidade rural, como vários colegas meus são. E talvez ter colocado isso a favor, fortalecido mais uma ação política mais eficaz em favor dessas teses que eu defendo, entendeu? Talvez aí tem uma contradição, eu talvez dificilmente chegasse a ter essa dimensão que eu estou falando com a pauta que eu carreguei a vida inteira. Tanto que não, né? Se já não deu para mim fora da tela, no bastidor, já tomei uma bola preta, imagina na tela. Mas, né? Mas sei lá, eu acho que fico pensando que talvez eu não sei se eu me divertiria tanto, mas ou talvez sim, sei lá, mas talvez um pouco mais de vídeo na minha vida, de tela, cara no vídeo. O Júlio Ottoboni te pergunta, que jornalismo nós temos hoje? Olha, nós sempre vivemos aqui numa tensão entre um jornalismo mais partidarizado ou um jornalismo mais profissional, no sentido, ou mais profissional no sentido muito específico, né, de entender que o negócio é você oferecer notícias e comentários para todo o público, em toda a sua diversidade, e não transformar um veículo em porta-voz de um determinado ponto de vista, determinada corrente, determinada visão, excluindo as demais. Essa tensão entre esses dois modelos, um mais aberto e um mais restritivo, mais focado e tal, sempre existiu. Nós estamos na fase desse aí, né? Tanto que quando surge uma emissora, que nem a CNN agora, que se apresenta mais
primeiro modelo, mais isenta, mais equilibrada, até a página 2, porque não é nenhuma maravilha. Mas ela já se destaca. Né? Eu não suporto mais ver um jornalismo que faz programa de debate político onde todo mundo tem a mesma visão política. Debater política é botar os contrários em debate. Eu não aceito um jornalismo que exclua do vídeo o pensamento de esquerda, sendo que a esquerda tem pelo menos 1/3 dos votos no país. Isso é um crime, é um absurdo, é inaceitável. Não, tem que participar, pode não gostar, pode ter crítica ao governo que fez, pode dizer que se corrompeu no governo, diz o que quiser, mas não pode excluir. Não pode excluir. As visões políticas devem estar batendo papo livremente aqui, discutindo a lei, como nós estamos fazendo. Então, isso é que eu acho o jornalismo que nós temos, dizendo ao Júlio, a pergunta do Júlio. É um jornalismo sem pluralidade, é um jornalismo monotemático, é um jornalismo teleológico, no sentido que ele tem um objetivo de vender um peixe. Vender o peixe, qual é o dele? O peixe do livre mercado, da economia neoliberal, da forma de uma determinada forma de organizar o Estado, que é sempre, como é que chama, privilegiando o capital e sacrificando o trabalho, onerando, né? Quando tem crise, corta nos gastos sociais, enquanto isso os benefícios para empresas e empresários são mantidos. Entendeu? É um jornalismo provinciano? Não, certamente não. É altamente cosmopolita e é altamente universal nisso, porque ele não é diferente dos grandes monopólios internacionais de informação, dos grandes jornais, de conglomerados de notícias mundiais. Não é diferente. Mas esse é um modelo, que é um modelo hegemônico, contra o qual eu luto, eu me oponho a esse. Não que ele não deva. Eu quero espaço para um modelo alternativo a esse, que ele tem espaço. E eu acho que um modelo liberal que ele deve representar, um jornalismo liberal sério, dá espaço para todas as correntes. Hoje nós temos um liberalismo de fancaria, de fachada, que se acha muito democrático, mas é democrático até a página 1,5, até o meio da página 2. Não chega nem até o fim da página 2. Porque democracia mesmo é você ouvir o adversário, ouvir o outro, ouvir o diferente, deixar ele falar, debater com ele no teu veículo. Tá? Aquela coisa que é puramente liberal. Não concordo com nenhuma palavra do que diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Olha, se é isso é liberalismo. Bota no ar isso. Põe isso no ar. Nós não temos esse jornalismo. Você ministrou aí um curso online recentemente, mês passado, se não me engano. Sim. O que mais você quis passar para os teus alunos? Olha, a gente fez um gostoso retrospecto desses 70 anos da televisão, mostrando como as coisas vão, como as inovações tecnológicas e as inovações artísticas também, elas vão tendo efeitos econômicos e vão moldando o desenvolvimento da indústria da televisão. Entendeu? Então, isso é que eu acho que foi a ideia e a gente foi passando. Quer dizer, eu acho que quando as pessoas pensam em história da televisão, a televisão é uma coisa que sempre teve no coração de qualquer um de nós. Todo mundo que já nasceu, como eu, quando nasci, já nasci dentro dela, já tinha televisão na minha casa. Eu vim a partir dos 21 anos. Então, aí... Você começou com 21, estreou com 21. Estreiei com 21 anos. As pessoas, do momento em que estreia em diante, não importa acontecer, já entra no coração de um jeito que nunca mais vai sair. Qualquer um de nós tem uma memória afetiva incrível em relação à televisão, aos prazeres que ela nos deu, às emoções que ela nos deu, as pessoas, os personagens, os atores que ela nos levou a amar, os programas dos quais a gente riu, que a gente vibrou, os jornalistas que a gente achou grandes campeões, que lutaram pela gente, enfim.
a gente tem uma relação afetiva muito grande com isso. E tende a pensar a história da televisão como uma história disso, uma história de programas, uma história de pessoas e tal. A história da televisão é muito mais ampla e complexa do que isso. E para a gente compreender o que é a televisão, é bom a gente relacioná-lo o tempo inteiro com as outras dimensões, a da política, a da economia, do desenvolvimento da tecnologia, e o desenvolvimento do mercado de anunciante e tal, e vendo como é que isso tudo se interrelaciona para fazer com que a gente tivesse vindo de uma coisa muito embrionária para essa coisa gigantesca que é hoje, entendeu? Isso, aí a gente entender mesmo como é que as coisas acontecem. Foi isso que a gente procurou trabalhar, fazendo uma retrospectiva muito gostosa, e que foi legal, porque eu terminei de dar o curso, aí comecei a reescrever uma série de pedaços dele. Que legal. Estimulado pelos alunos que me cobraram coisas que podiam ter, que atentaram para coisas que eu esqueci de dizer, eu poderia ter enfatizado melhor. É uma relação muito boa, cara, muito produtiva. E coisas novas também que os alunos podem trazer, né? Claro, quer ver uma coisa? Não existe uma história da televisão brasileira ainda para fazer. E a história da televisão brasileira, tudo que existe até hoje, de rudimentar que seja, é uma história da televisão do Sudeste para o Brasil. É uma televisão a história da televisão que o Sudeste fez e que se transformou a dita televisão brasileira, aquela hegemônica do país. Mas a televisão do Brasil é a soma de todas as televisões que foram feitas regionalmente. Teve telenovela feita no Recife em 1960. Tem programas musicais feitos na Bahia desde essa época também. Sim, entendeu? Sim. Quer dizer, tem coisas, nomes e coisas que foram feitas e que ninguém conhece, só regionalmente. Então, essa é a lacuna que eu quero suprir uma hora dessa. O Júlio te pergunta, quais foram os programas mais interessantes da TV brasileira que você elencaria aí? Uau, essa é difícil. Aí é demais, porque são vários, né, interessantes, é muito subjetivo, né? Talvez. Eu poderia dizer os que eu mais gostei, que foram mais legais para mim, ou que eu tive mais... Mas eu prefiro falar os mais importantes, mais influentes, né? Eu diria para você, foi a novela O Direito de Nascer, que não foi a primeira telenovela diária, mas foi o primeiro grande sucesso da televisão. Ela fez tal sucesso que ela mudou a indústria, ela virou o principal produto, e até hoje a novela é o principal produto da televisão. Então ela foi muito importante. E não foi a minha novela preferida. Eu vi qualquer novela do Dias Gomes, O Bem Amado, Saramandá, qualquer coisa que o Dias Gomes fez, tem a minha preferência, porque eu amava aquele cara, amo a obra dele. O Jornal Nacional, a gente pode ter a crítica que quisermos, o Jornal Nacional é uma coisa fundamental. Ele mudou a escala da televisão, ele foi o primeiro programa em rede nacional. E assim por diante, o Fantástico. O Fantástico é uma outra configuração. Tem aquele famoso programa do fim do domingo, que era, toda emissora sempre teve um programa chave na programação, né? Que é o que encerrava a semana, né? Ele juntou entretenimento com jornalismo numa fórmula, né, que já dura 47 anos, entendeu? Isso não é brincadeira, entendeu? Começou em 73 e fez uma fórmula que está aí, quer dizer, você botar um programa foi líder quase imbatível de audiência ao longo de 47 anos no ar, ou o Jornal Nacional, que é líder há 51 anos, nunca perdeu a liderança em 51 anos. Né? Cara, isso não é pouca coisa. Esse é o principal programa do país. Entendeu? Agora a pergunta-chave dessa entrevista aqui. Qual o melhor programa de rádio que você já participou? Que eu já participei? O Balancê. Depois do seu, cara. Claro! Depois do óbvio, seu. Né? Óbvio, evidentemente, claro, né? Exatamente. Eu estou falando da Série B. Sim, exatamente. Aqui
Aqui está em outro patamar, entendeu? Mas da série B, o melhor foi o balancê do Osmar Santos, do Fausto Silva, do Juarez Soares, na Rádio Globo e Excelsior nos anos 70 e 70. Não sei se você chegou a pegar ou se ouviu, era uma coisa fabulosa. Era um mix de jornalismo. O Júlio, responda rapidinho. A linguagem usada pelo Guel Arraes foi um divisor de águas? Foi, eu acho que sim. Ela não é propriamente nova, porque ela incorpora uma série de coisas que a Vídeo Independente estava fazendo ao longo dos anos. Mas quando ele fez a TV Pirata, ele levou isso para a grande massa. E uma série de procedimentos de linguagem, de edição, aquele ritmo acelerado de edição, a montagem meio louca, tudo isso que é rotina hoje, qualquer programa, qualquer live, qualquer programa de vídeo, de site de internet faz hoje, quem levou para a grande escala foi o Guel Arraes com a TV Pirata em 88. Prioli, que honra recebê-lo, entrevistá-lo. Muito obrigado. Ó, um papo que era para durar 45 minutos, estamos completando 1 hora. Muito obrigado mesmo, viu? Desculpa, eu falei pelos cotovelos, estou falando demais. Falou, Platão. Tem uma frase que é atribuída a Platão que diz o seguinte: os tolos falam porque tem que falar, os sábios porque tem o que falar. Espero muito estar na segunda categoria. Muito obrigado, Carlos Ciro. Até uma outra oportunidade. Um abraço a você e a todos que nos ouviram. Obrigado, Prioli. Obrigado a todos. Até uma próxima. Se inscreva no canal Paella Conectados, que esse vídeo vai para lá. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.